capítulo 6, a partir do verso 11. Hoje eu finalizo a nossa epístola, verso 11 ao 18. E daqui a 2 semanas eu inicio a EBD sobre a carta de Paulo aos Efésios. Então, Gálatas, capítulo 6, verso 11 até o verso 18. Aninha, querida, se quiser colocar para gravar, pode colocar. Eu vou fazer a leitura, uma oração e a gente inicia. Então, Gálatas 6, verso 11, diz assim. Esperar o restante abrir. Todos abriram? Então tá, diz assim. Vejam, o subtítulo é Conselhos Finais e Saudações. Então aqui o apóstolo Paulo vai fazer a amarração de todo o conteúdo da epístola e apresentar as bênçãos finais, como era o seu costume. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. E agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. E verso final, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Pai Santo, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Te louvamos e agradecemos por toda essa trajetória que nós temos tido até aqui, aprendendo, Senhor, mais sobre essa epístola maravilhosa. Nós podemos dizer que não somos mais os mesmos desde o primeiro dia de aula dessa epístola até hoje no final, Senhor. Pois essa epístola edificou o nosso espírito. Nós aprendemos mais sobre a tua palavra e vimos mais sobre a excelência dela, Senhor. O que nós pedimos hoje, concluindo essa carta maravilhosa, é que todo esse conteúdo dê fruto, Senhor, em nossas vidas. Que não seja meramente para adquirirmos conhecimento e nos tornarmos mais inteligentes somente, mas para que toda essa teoria, todo esse conhecimento seja acompanhado de fruto nessa árvore, Senhor. Que a raiz seja forte, mas que ela dê fruto. E que através desses frutos a gente possa mostrar para o nosso próximo a excelência do Evangelho. O quão digno é o chamado do Evangelho. E como nós devemos viver de maneira digna dele, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor guarde aqueles que não puderam comparecer e que o Senhor abençoe a nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então o verso 11 diz: Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Por que ele insere esse verso nos seus conselhos finais? Ele está lembrando aos Gálatas de que ele se envolveu pessoalmente nessa epístola. Ah, mas como assim, Pedro? Ele não se envolveu pessoalmente nas demais? Sim, mas algumas epístolas ele escreveu enquanto estava preso, ou seja, ele não podia escrever, ele teve que ditar. Então ele ditava e uma pessoa tinha o trabalho de escrever e redigir essa epístola. Aqui não. Aqui o apóstolo Paulo diz que escreveu com o próprio punho. E ele realça esse fato para mostrar que o que essa igreja estava passando era caro para ele. Envolvia o mais íntimo do ser dele. Ele se preocupava profundamente com a situação dessa igreja. E ele deixa claro para eles: olha, eu escrevi com letras grandes. Isso é importante. Isso aqui não foi gasto com um tempo, ordinário da minha agenda. Eu me dediquei pessoalmente a escrever isso aqui a vocês. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Ele não está dizendo que ele teve que aumentar o tamanho das letras. Ele está usando uma metáfora para realçar a importância da epístola.
No verso 12, para a gente não se estender demais no verso 11, ele vai começar a fazer uma amarração final sobre todo o conteúdo da epístola. Qual foi o principal conteúdo da epístola? A justificação pela fé. Esse é o principal conteúdo da epístola. É isso que estava em jogo. A justificação somente, exclusivamente pela fé. Ele começa dizendo o seguinte: todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. Então ele está dizendo que todos aqueles que se aproximaram dessa igreja e que influenciaram esses irmãos e irmãs a observarem os preceitos da lei do Antigo Testamento, especialmente a circuncisão, para se salvar, são pessoas desonestas e cujo interesse principal era a sua própria glória. Eles estavam sendo motivados por orgulho. E por que o apóstolo Paulo diz isso com convicção? Porque é impossível que alguém ensine um caminho de salvação ou de reconciliação com o Criador que tenha Jesus e algo somado a Jesus, e ainda assim seja humilde, ou que esteja fazendo isso com uma boa intenção. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que todos aqueles que acrescentam algo a Jesus, tendo em vista a salvação da alma humana, o fazem por orgulho. E todos aqueles que excluem o mérito, que fazem questão de separar Jesus de tudo, de conduta de vida, de comportamento, de obra de misericórdia, de ajuda ao pobre, de amor pela justiça social, tudo que vocês possam imaginar. Dar esmola, visitar preso, alimentar os famintos, vestir os que estão nus, ajudar os que se encontram em situação de rua. Tudo isso tem que ser separado de Jesus. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. Então, o desejo desses mestres que se infiltraram nessa igreja era de que a igreja consentisse com as pautas que eles apresentaram. A igreja deveria se colocar à disposição de tudo aquilo que esses mestres estavam ensinando. E isso lançaria todos numa grande espiral de rivalidade e de competição. Porque um estaria competindo com o outro para ver quem obedecia mais à lei. E isso não é incomum nas igrejas. Isso acontece de várias formas. A grande diferença é que a gente não tem mais a circuncisão. Mas a gente pode substituir a circuncisão por outras características observadas nas igrejas hoje e que acabam sendo utilizadas pelos membros para competirem uns com os outros. Tome, por exemplo, o serviço. O serviço nas igrejas. Quem serve mais? Tome, por exemplo, o chamado dom de línguas. Aquele que vai para a primeira fileira, se coloca na fileira do pastor. O pastor está lá com sua esposa, seus filhos, e o irmão está do lado dele orando em línguas. E todos vendo. Para que fazer isso? Tome, por exemplo, o serviço nas comunidades. Tem gente que faz questão de estampar isso diante de todos na igreja e mostrar que ninguém o ajuda, que ele se encontra sozinho. Ele não vê nem mais prazer nesse tipo de atividade, mas ele deseja que outros sejam obrigados a cumpri-la também. É claro que todos deveriam se envolver com isso num país desigual como o nosso e num estado como o Rio de Janeiro. O problema é que Deus não se agrada de quem faz por obrigação. Ele quer um coração voluntário, desprendido, e que faça com aquele espírito de liberdade, que não busca reivindicar mérito, mas fazer por amor. Então, muitas coisas podem ser vistas hoje e que substituem a circuncisão, outros preceitos da lei do Antigo Testamento. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que é muito comum nas igrejas pessoas ostentar-se na carne, pessoas se vangloriarem daquilo que fazem e apresentarem um script do que o próximo, do que seus irmãos na fé devem fazer para se parecerem como eles mesmos, para chegarem no seu nível espiritual. Esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. Olha o que o apóstolo Paulo diz em seguida: e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Por quê? Porque todo aquele que apresenta obras ou práticas que sejam acrescentadas à fé em Jesus para a salvação,
está necessariamente evitando uma mensagem que escandaliza. Por quê? Porque há uma inclinação natural no ser humano de conquistar um mérito próprio, de ter a sua justiça levada em conta, admirada, de ser tido em autoestima, de ser elogiado, bajulado. O ser humano ama esse tipo de coisa. E essa é uma mensagem que não escandaliza. Quando ele diz que essas pessoas estavam agindo assim para fugirem da perseguição, ele está falando sobre subconsciente, sobre aquilo que se encontrava invisível aos olhos nus, e que era necessário um tipo de discernimento para observar que nem todos percebem. O que o apóstolo Paulo estava dizendo é que era notório para ele a intenção principal desses mestres que se infiltraram nessa igreja. Eles tinham uma intenção, e essa intenção estava acompanhada de um grande receio. O receio era de serem perseguidos. Eles sabiam que uma mensagem que apresentasse somente o mérito de Jesus, a justiça de Jesus, a morte de Jesus, somente Jesus e mais nada para a salvação, era uma mensagem que ia mexer com o orgulho do povo judeu. O povo judeu não ia aceitar. E quem ensinasse isso seria perseguido. E o apóstolo Paulo falou: eles não ensinam isso porque eles não querem ser perseguidos. É isso que ele está dizendo. Eles agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. A cruz é um escândalo. Ela é um motivo que, antes de emocionar, de transformar, de impressionar as pessoas, se for verdadeiramente compreendida, ela escandaliza. Ela gera uma rivalidade natural. Porque o que a cruz afirma é que nós dependemos de um mediador e que a nossa justiça não vale nada. Por isso que o profeta Isaías diz que a nossa justiça são como trapos de imundícia. Ele compara a nossa justiça aos trapos ou aos fiapos de tecido usados para você colocar ao redor das feridas, especialmente de leprosos. Os leprosos que estavam cheios de feridas no corpo, eles tinham que se enfaixar e impedir que toda aquela secreção, sabe, contaminasse, né, qualquer tipo de material ou pessoa. Eles tinham que viver isolados, obviamente, mas ainda assim eles se cobriam com esses trapos. E o que Isaías quer dizer com a nossa justiça ser idêntica a esses trapos é de que a tentativa de ocultar a lepra, a doença, ela não é possível através desses trapos, porque a secreção ela vai vazar, e os trapos vão ter que ser trocados. Os trapos vão se tornar imundos, por isso que ele chama de trapos imundos. Eles eram limpos, mas depois que você envolve a sua ferida com eles, eles vão se tornar imundos. E Isaías faz essa comparação com a nossa justiça. A gente se reveste dela, mas aos olhos de Deus ela não é suficiente. Porque também, no fundo, vaidade humana sempre vai. O homem não sabe. Tendência. Sim. Então, lá no fundo, vai ter aquela glória, aquele sentimento, puxa, né? Que coisa importante que eu estou fazendo. Sim. E aí, por isso que ele compara também. Sim, sim, também. É verdade, Marisa. É verdade. E continuando, então, pessoal, para a gente poder cobrir todos os versos, ele finaliza esse verso 12 dizendo que esses mestres, eles estavam querendo evitar a perseguição. E eu concluo esse verso dizendo o seguinte: é evidente que está implícito na fala do apóstolo que, se nós queremos ser verdadeiramente fiéis e leais a Jesus, nós temos que abraçar a perseguição. Esse tipo de perseguição que vai dizer ao mundo que ele carece de um reconciliador, de um mediador e de alguém que viva a vida que ele não consegue viver. Essa é uma mensagem que as pessoas não recebem com alegria, com facilidade. Se você disser para qualquer um que a justiça dele não vale nada, ele vai se revoltar contra isso. Ele não vai aceitar. E é nosso dever não resistir
ou nos indignarmos com a resistência das pessoas. Porque nós temos que confiar que o Espírito Santo vai honrar a mensagem. Nós permanecemos fiéis à mensagem, a entregamos, com aquele modo de entrega que não escandaliza o próximo, que não é, por assim dizer, agressivo, fundamentalista, que impõe a verdade, mas que apresenta. Jesus ensinou isso. Eu creio nisso. E a gente espera que o Espírito Santo honre e acompanhe essa mensagem com poder. Esse é o nosso dever. O que a gente não pode é fugir do conteúdo, da essência da mensagem, com medo da reação das pessoas. Isso a gente não pode fazer. E muita gente faz. Irmãos, é impressionante. O discurso da maioria dos pastores hoje no país é muito conveniente ao público. É muito fácil deles alcançarem milhões de seguidores pregando o que eles pregam, é muito fácil. Porque são vendedores de sonhos. Eles apresentam um Deus que vai retribuir ao comportamento daqueles membros que estão dando seu dízimo, que estão indo aos domingos na igreja. Um Deus que se limita a retribuir esse tipo de vida, que não envolve implicações muito mais sérias, sabe? Como a prática diária da misericórdia, a longanimidade, receber o mal com o bem, o comprometimento com a justiça social num país desigual como o nosso. Nós não moramos na Suíça ou na Dinamarca, nós moramos no Rio de Janeiro. Isso aqui é um lugar que poucos países ou cidades são comparáveis ao Rio de Janeiro. O que significa ser cristão aqui? Então, esses compromissos, disso tudo, está implícito na fala do apóstolo. A gente tem que buscar essa vida cristã, essa conduta cristã que não se esquive desse tipo de perseguição e de indiferença do público, mas que abrace a causa. Verso 13. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei. O que ele está dizendo é que esses mestres professavam a essa igreja da Galácia que eles guardavam a lei. E que essa igreja deveria imitá-los e dessa forma guardaria a lei também. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que não. Você observar esse preceito ou outro, ou 3 ou 4, não importa. Não é isso que Deus pede. Se alguém quer viver mediante ou sob a lei, essa pessoa deve cumprir toda a lei, com toda a perfeição. Mas a lei diz que a cobiça é pecado. A lei diz que a inveja é pecado. A lei diz que o ódio no coração é pecado. Quem vai cumprir essas coisas? Quem vai, sabe, impedir que o coração tenha esses sentimentos, esses desejos? Ninguém. Então a lei nos condenou a todos. Nós não podemos viver com base nela para sermos salvos. Isso não é possível. E é por isso que ele diz, esses que se deixam circuncidar, eles não guardam a lei. Eles estão apresentando para vocês uma caricatura de piedade, uma imagem falsa que não tem substância. E eles estão enganando vocês com isso. Um exemplo atual que eu poderia dar para vocês sobre o que significa você apresentar essa imagem de piedade, essa coisa assim, essa caricatura, seria você reduzir o evangelho a lados, ao consentimento com o lado A, com o lado B, ao consentimento com uma ideologia ou não, com um lado político ou não. É impossível o cristão se encaixar nisso. O cristão, ele não pode ser identificado ou resumido numa única opinião política ou ideológica. Ele não pode. Porque o cristão é alguém que, ao longo da sua vida, possui altos e baixos. Ele pode ser visto salvando um reino, libertando presos, impedindo a maldade, como Davi fez. E pode ser visto assassinando uma pessoa, como Davi fez, e tomando a esposa dele. Ele pode ser visto usando de sabedoria para com o seu reino, abençoando o seu reino, estabelecendo um reino de paz com centenas de povos ao redor, como fez Salomão. E, ao mesmo tempo, ele pode introduzir a idolatria na própria cidade de Jerusalém, como Salomão fez. Ostentar o seu próprio poder, aumentar o luxo do palácio e, para manter esse luxo, impor tributos pesados ao povo. Então, o cristão, ele não pode ser identificado em um único momento da vida. Não é numa eleição que você sabe que é cristão. Não é. Então, quem está apresentando esse script de que o cristão é assim, o cristão é assado, simplesmente não compreendeu a complexidade do que é a conversão, do que é Deus ter transformado alguém em cristão. É algo profundo. E a graça, ela pode, em alguns momentos, estar brilhando
com toda a sua luz. Em outros momentos, ela parece imperceptível. Então, você consentir a um lado ou outro, isso não é necessariamente a graça brilhando. Pode ser que sim, pode ser que não. O que importa é essa perseverança, essa consistência na vida cristã, que só pode ser observada ao longo de muitos anos. Pessoas podem ficar na igreja por 5, 10 anos e às vezes abandonam, nunca mais voltam. Isso é muito comum, inclusive. Eu que cresci em igreja vi isso. Eu diria para vocês que de todas as gerações de jovens que eu vi na igreja que meu pai fundou no Rio de Janeiro, e que hoje ele não é mais pastor, eu presumo que 90% dos jovens não se encontram mais do evangelho. Eles abandonaram. E muitas outras pessoas, adultas, idosas, também abandonaram. Sabe, a vida cristã, gente, ela envolve essa perseverança, essa consistência, essa raiz que, na maioria das vezes, é invisível aos olhos, é imperceptível. É como diz o Salmo 1, que o cristão é como uma árvore plantada, o justo, diz Davi, é como uma árvore plantada próximo ao ribeiro de água, e que a seu tempo dá fruto. Tem tempos que ele não dá fruto, tem tempos que é terra seca, e subitamente o Espírito Santo sopra, e ele começa a frutificar. A vida cristã é assim, altos e baixos. Mas a gente deve buscar pela perseverança e consistência sempre. Mas o ponto que eu quis dizer é isso, esse script que é apresentado e que atribui às pessoas o favor de Deus ou não, a bênção de Deus ou a maldição, a salvação de Deus ou a condenação, é completamente absurdo. E é um negócio que me escandaliza quando eu vejo na internet, especialmente quando eu vejo sendo dito pela boca de pastores famosos. Gente com 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de seguidores e que apresentam esse script reducionista da vida cristã. Ele concluiu no verso 13 dizendo o seguinte: pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, se submetam à pauta, para que eles possam se gloriar da carne de vocês. É uma pessoa que se apresenta como profissional em obedecer à lei. E ela pede que você seja parecida com ela. E por que ela quer isso? Para ela sempre se mostrar superior a você. É isso que ele está dizendo. Eram profissionais da lei do Antigo Testamento, que estavam obrigando essa igreja a obedecer esses preceitos. E por que motivo? Para que eles pudessem se gloriar nessa igreja. Para que eles fossem sempre uma referência. Sempre os líderes. Sempre aqueles que haveriam de influenciar, de formatar ou de formar opinião. Eram pessoas buscando serem formadoras de opinião. O verdadeiro líder não se preocupa com isso. Todas essas qualidades, eu percebo isso nos estudos que eu faço dos reformadores, dos grandes pastores e pregadores que Deus usou no passado. É muito interessante quando você lê a biografia que eles não desejavam ser o que foram. Eles não desejavam. Era uma coisa assim que acontecia como uma consequência, sabe? Isso é algo impressionante. Como a pessoa que não buscava pela honra acabava sendo honrada. Como a pessoa que não buscava o respeito, a admiração, que às vezes até tinha um temperamento ou um estilo de vida cristã que se afastava dos demais, como era o do Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, o próprio povoado da cidade de Northampton dizia que ele não gostava de socializar, ele gostava de ficar sós. Ele pegava muitas vezes o cavalo dele, naquele tempo do século XVIII, e cavalgava durante horas sozinho. Ele não gostava de ficar horas e horas num lugar conversando, no restaurante, no meio de uma multidão. Ele não gostava. Tem uma história interessante de uma vez que ele estava cortando lenha. Ele fazia isso por motivos de saúde, para ter um tipo de exercício, né? No hábito diário dele. E ele saiu da casa dele e foi passar pelo portão, pela cerca, para ir cortar lenha num ponto onde estava a madeira. E tinha um jovem, uma criança sentada na cerca. Aí ele passou por essa criança e disse: você é filho de quem? A criança respondeu: eu sou filho de fulano de tal. Aí ele falou: tá bom. Aí ele passou, cortou a lenha, quando voltou a criança estava lá. Aí ele perguntou à criança: você é filho de quem? A criança respondeu: eu sou filho da mesma pessoa que eu era 20 minutos atrás. O que essa história mostra? A mente dele, sabe? Era um negócio que muitas vezes não se encontrava aqui. Era desprendida desse local. E o que eu estou querendo dizer é que grandes homens e mulheres de Deus tinham essa mente desprendida. Não é à toa que o comportamento de Jesus não era compreendido pelos discípulos.
muitas vezes era algo confuso para eles. E o que eu acho, ou que eu tenho certeza, é que quanto mais alguém for semelhante a Jesus, é mais provável que você veja esse comportamento que era observado em Jesus. É uma coisa assim desprendida. Tem uma história também bíblica, para eu não ficar somente com exemplo extra bíblico, tem um exemplo de Elias que eu poderia usar para ilustrar isso que eu estou falando para vocês, que é quando Elias encontra um servo de Deus que servia a Acabe e Jezabel, chamado, como é que é o nome dele? Obadias. Obadias foi um servo de Deus, vocês devem estar lembrados, durante o período em que Jezabel matava os profetas de Deus, Obadias pegou 2 grupos de 50 e escondeu numa espécie de subsolo e alimentou eles com pão e água. Obadias fez isso. Mesmo servindo a um rei cruel e mau, como Acabe, e uma rainha perversa como Jezabel, esse homem serviu a Deus debaixo desse reinado. Isso tem uma lição impressionante para a nossa profissão trabalho hoje. Mas eu não vou entrar nesse tema agora. E teve um momento da vida dele que ele encontrou Elias no deserto. Ele tinha ido a serviço do rei fazer alguma coisa, e no meio do deserto ele encontra Elias. Aí ele diz a Elias: olha, por favor, vem comigo, porque o meu rei quer falar com você. Aí Elias falou: eu não vou. Ele é um rei perverso, eu não tenho nada com ele, eu não vou. Aí Obadias vai e explica: não, por favor, venha comigo, porque se eu não trouxer você de volta e ele souber que eu encontrei você, ele vai me matar. Aí Elias falou: tudo bem, depois eu vou. A resposta de Obadias é interessante. Quando Elias diz depois eu vou, Obadias diz: não, você precisa vir agora. Porque se você não vir agora, pode ser que o Espírito de Deus leve você para um lugar que eu desconheço, eu não mais encontro você. Por que ele falou isso? Por causa do comportamento de Elias. Elias era alguém que sumia e ninguém sabia onde ele estava. E um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento. Por que ele sumia? Por causa dessa mente que o Espírito de Deus gera naquele que é influenciado por ele. É uma coisa que faz com que você se desprenda das coisas e você seja tido muitas vezes como alguém excêntrico, como foi Jonathan Edwards, Elias, o Senhor Jesus e muitos outros que a gente poderia mencionar. A digressão foi longa, mas eu acho que é um ponto que valia a pena abordar. Então o apóstolo Paulo conclui dizendo que eles queriam que a igreja se submetesse à circuncisão para que eles pudessem se gloriar na igreja da Galácia. Verso 14. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que declaração maravilhosa. Eu memorizei esse versículo desde a primeira vez que eu li essa epístola. Eu nunca mais esqueci dele. Porque a metáfora que ele usa, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo, é belíssimo. Porque é comum você ouvir na Bíblia ou ler na Bíblia sobre a crucificação de Cristo ou a crucificação da carne, mas essa é a única vez em que a gente apresenta o mundo estando crucificado. É como se ambos tivessem sido crucificados um para o outro. É algo belíssimo. E o que Paulo está dizendo é isso. Ele está dizendo: olha, é impossível eu me gloriar como essa gente que mexeu com o sentimento de vocês e com a vida de vocês se gloria. Porque eu fui crucificado para esse mundo. Eu não desejo a sua honra. Eu não desejo a sua glória. Eu não desejo a sua admiração. Eu estou crucificado para ele. E ele busca isso nas pessoas. Ele incute isso nas pessoas. O orgulho, a ambição. E eu morri para isso, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. É uma declaração fantástica de humildade. E ainda mais, se a gente não pode esquecer, ainda mais uma declaração feita por alguém que Deus usava para ressuscitar mortos, curar cegos, fazer paralítico andar, curar leprosos. A Bíblia diz que os utensílios de uso pessoal do apóstolo Paulo eram levados para doentes e eles eram curados. E esse homem, ao mesmo tempo, ele diz: eu não desejo a glória que esse mundo tem a oferecer, eu não me importo com ela. Eu fui crucificado para isso. É uma declaração fantástica, gente. Eu diria que é um dos versos chaves da epístola, sabe? Mais longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. Ele morreu para mim. E eu estou crucificado para o mundo. E eu morri para ele. Antes do outro de Santa cair, o pastor Antônio, ele subiu, na última vez que ele esteve lá, no topo, no rooftop, como é que se chama? Como é que é o topo dos prédios? É a cobertura, né? Ele subiu na cobertura e orou.
né, tendo a vista de Nova York e tal. E ele disse que a oração que ele fez foram alguns anos antes do atentado. Ele disse que foi essa. Ele teve a impressão de que ele estava diante de todo mundo ali naquela cidade, que é muito simbólica, né, em termos de progresso, fama, poder. E ele disse: Olha, eu estou crucificado para você e você está crucificado para mim. E isso foi uma oração que eu nunca mais esqueci. Nessa época eu era criança ainda. Verso 15. Outro verso-chave da Epístola aos Gálatas. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Não adianta, alguém pode passar um script para você e você obedece a ele ou não, não importa. O que importa é você ter passado por uma transformação profunda de vida. Você não é mais o mesmo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você ressuscitou espiritualmente, você recebeu uma nova mente, novos olhos, um novo entendimento, um novo coração. Isso é o que importa. Isso é o que importa. É impressionante como isso não é enfatizado hoje, né? A conversão, ela foi reduzida a coisas muito superficiais e essa transformação mais profunda, ela é perdida de vista. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O apóstolo Paulo diz: e a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. O que ele está dizendo é claro: todos que vierem a se colocar como porta-vozes de Deus, todos aqueles que vierem como defensores da sua bandeira, da sua mensagem, verdadeiros pregadores, líderes espirituais, todos que viverem de conformidade com isso que eu estabeleci para vocês, que venha sobre eles a paz e a misericórdia. Aqui é ele dizendo, aqui é o Espírito Santo usando ele para dizer aquele a quem Deus aprova. É isso. É Deus falando, esse é quem eu aprovo. É esse, e não outro. Esse finalzinho do verso 16, e paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus, há divergências entre os estudiosos sobre o significado dessa última frase. Porque o que o apóstolo Paulo parece dizer é que existem dois povos, né, sobre eles e sobre o Israel de Deus. É como se ele estivesse separando. Mas Deus só tem uma família, Deus só tem um povo. Então, o que significa essa frase? Alguns dizem que a construção e a tradução não foi boa. Que a construção do grego dessa frase deveria ser traduzida da seguinte forma: paz e misericórdia seja sobre eles, ou seja, o Israel de Deus. Tem pessoas que concordam com essa interpretação. Os que pensam que o apóstolo Paulo está fazendo essa separação de dois povos, também não estão errados, por assim dizer, porque a interpretação deles é de que o apóstolo Paulo estava somente fazendo uma separação do povo a quem Deus se revelou, dos gentios, dos demais, porque a Galácia, na sua parte majoritária, era constituída de gentios e não de judeus. Eles foram influenciados pelos judeus que vieram, mas a sua parte majoritária era de gentios. Então o apóstolo Paulo está fazendo essa apresentação, que a paz venha sobre todos os que ensinarem ou viverem de conformidade a essa regra. Seja do povo judeu, aquele a quem Deus, o Criador, se revelou, e o povo que ele usou para se revelar a todos os demais povos, ou seja, aos gentios. Então as duas interpretações, né, elas são muito razoáveis. Verso 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ele está dizendo: olha, eu já tive muito estresse, fiquei sobrecarregado com tudo que vocês passaram, com todas as reclamações, calúnias e difamações que eu ouvi sendo ditas a meu respeito. Sabe, isso é desonesto comigo, isso é injusto, porque eu trago no meu corpo chibatada, tortura, marcas de algemas nos meus pulsos. Eu passei naufrágio, eu fui assaltado, eu fui preso injustamente, apresentaram falsas testemunhas para me condenar. É isso que ele está dizendo. Eu já sofri pelo evangelho. Vocês vão acrescentar o meu sofrimento? Sabe? É difícil não fazer um paralelo com o nosso pastor, mais uma vez, porque é impressionante como os ataques que ele recebe, especialmente na última semana, eles acrescentam mais sofrimento, porque, gente, desde a fundação do Rio de Paz, em 2007, eu tinha 17 anos em 2007, eu vi a fundação do Rio de Paz, eu vi ele indo para as favelas,
falando com o traficante, depois Deus abrindo porta para os policiais, e ele pregando para os dois, ajudando morador de comunidade, ajudando o policial, fazendo manifestação para os dois lados. E eu vi tudo que ele sofreu ao longo desses quase 20 anos. E agora as pessoas acusam ele de não fazer coisas que ele faz há 20 anos. O que seria isso se não acrescentar sofrimento a tudo que ele já sofreu, sabe? A todo tipo de. Ele envelheceu mais rápido, pastor Antônio. Eu sei disso porque eu lembro como ele era 20 anos atrás. Você pode pegar foto, você vai ver que ele não tinha cabelo branco. Quando o Rio de Paz foi fundado, era mais ou menos quando minha irmã nasceu, a Alissa. O Rio de Paz foi fundado 2 anos antes do nascimento dela, ela tem 15. Mas a foto dele nas primeiras manifestações do Rio de Paz, segurando a Alissa, bebezinho no colo, é ele sem cabelo branco. Sem cabelo branco. E com o rosto, né, mais jovem. Ele envelheceu por causa dessa atuação dele no campo político. Então eu acho que, né, eu só estou fazendo um exemplo, a gente poderia usar outros, mas a gente não deveria acrescentar sofrimento a quem já tem sofrido pela causa. Imagina um missionário, passou 20 anos na África, evangelizando, aí ele volta para o Brasil. Por algum motivo, ele se identifica com pautas progressistas. O que os conservadores vão fazer com esse missionário que passou 20 anos na África? Vão massacrar o sujeito, vão acabar com o couro dele. Isso é justo? Não, absolutamente injusto. Então a gente não deveria acrescentar sofrimento àqueles que já possuem no seu corpo as marcas de Jesus, né? É o que o apóstolo Paulo está dizendo, é um princípio. Ele está falando, olha, não façam isso comigo, não façam com ninguém. Não façam com ninguém. É um princípio basilar da fé cristã, você não acrescentar peso àquele que já está carregando fardo. Né? E concluindo, encerrando a nossa epístola do Paulo aos Gálatas, a bênção final. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. É bem verdade que ele terminou essa bênção de maneira mais breve que nas demais epístolas. É evidente que ele está demonstrando um pequeno tom de insatisfação, de decepção. A epístola ela está acompanhada o tempo inteiro de um amor, de uma misericórdia assim condescendente por esse povo e de uma decepção. É como um pai que tentou educar bem o filho e o filho, sabe, desandou. Porque essa igreja foi fundada pelo apóstolo e quando ele viu ela se desvirtuando, ele ficou muito decepcionado. Então você tem essa nota de decepção nessa bênção, porque nas demais bênçãos em outras cartas tem 4 linhas de bênção. Aqui foram só 2, né? Mas irmãos, se vocês querem participar, compartilhar alguma coisa, essa foi a nossa EBD. Eu acho que ser pastor perde muito sofrimento. Lidar com pessoas é complicado. Então, É verdade. o sofrimento do outro, esse convite com decepção, com esse tipo de coisa que o pastor. Então, eu vejo o tio dele que está aparecendo, já é mais pedra e tal, naquela época assim, montado na minha Uhum. ele era pastor, ele era professor, ele era maestro, fazendo Muita coisa. e até hoje a gente quando vai lá e encontra a pessoa, não, você ele no caso, sobrinho do tio do pastor Jair Marcelo, que não da rua, uma família. Então, mas eu filho, ele fez nosso casamento. Uhum. Sabe, que eles gostaram de espetar. Sim, sim. Esse ministério, ser de pastor, tem que ser realmente uma vocação. É, Porque muita entrega, é, muita doação. é, Você está com um limitado, você está com um enfermo, você está passando problema na família. é verdade. Requer mesmo um chamado. É verdade. É pesado. Né? Marisa tem razão. Grande desafio para rapidinho, Pedro. Vocês, pastores, eu acho que é uma das grandes coisas, porque
pastor Antônio, você prega, você fala, ele acaba aqui, eu vou aí e falo. Ah, A pessoa não absorveu a mensagem do Evangelho. Assim. Eu vou te fazer um comentário e você não entende ainda o que o Evangelho pode ver. A gente vive um momento assim, há muito tempo, muito difícil. Existe uma questão hoje, né? São mais jovens, né? é verdade. E se eu quiser ter religião, vai estudar. É, As pessoas querem ter opinião de tudo. de tudo. Isso é uma pressão. Especialista em tudo. Especialista em tudo. Então, eu acho que essa é uma grande relação. Só é isso. É, Você falou, você falou. Quer dizer, o evangelho, o cristianismo, não fica além de qualquer ideologia. Preste atenção. Você é um cidadão dentro dos é, mas, mesmo onde provavelmente estejam melhores práticas ou ideias, o evangelho não cabe. é. Não cabe. Então, eu acho que essa é uma questão, quando você fala dos pastores, há pastores com a pregação de que o evangelho cabe ao povo. Então, se morrer, É, exatamente. a gente precisa buscar isso. O evangelho Sim. pode parecer para algumas pessoas uma arrogância até, mas Tem que ser clara, também acho. Tem que ser franco. Alguém mais, pessoal? Não? Bem, então vamos encerrar nossa EBD. Obrigado pela participação de todos. A gente deve ter aqui, juntando com a online, mais de 30 pessoas fácil. E então, só para recapitular, semana que vem a nossa irmã Ludmila vai trazer uma aula, só para a gente fazer um pequeno intervalo, para não emendar de uma semana na outra em uma nova epístola. Ela vai trazer um tema diferente, é bom até para a gente fazer uso da habilidade, dos dons dela de professora, e aí daqui a 2 semanas eu inicio Efésios com vocês, que aí vai ser um salto teológico grande. Não são mais doutrinas elementares e basilares, não é mais justificação pela fé, que é algo elementar do evangelho, são doutrinas muito mais profundas que o apóstolo Paulo trata em Efésios. Na verdade, os teólogos, eles são unânimes em dizer que a carta de Paulo aos Efésios é a teologicamente mais profunda. Tem coisas ali que a maioria dos profetas ou dos demais apóstolos não entrou, não adentrou. Então isso aí vai ser muito legal, né? Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado pela perseverança de vocês. Foram mais de 5 meses, eu acho, de EBD dessa carta. E se Deus quiser, a gente ainda vai ver muitas cartas pela frente. Tá bom? Então eu vou encerrar aqui, gente, para a gente poder tomar um café e entrar para o culto. Obrigado a vocês também. Obrigado, Aninha, por ter gravado todas as nossas aulas, tá bom? Muito obrigado. Um bom domingo, hein, pessoal?